Quando criança, ele vivia no mundo da lua. Cresceu um pouquinho e ficou amigo de um jovem rapaz de 300 anos. Hoje, amadurecido, ele é apresentador, diretor e tem uma carreira cada vez mais promissora. Estou falando de Luciano Amaral, que veio batendo papo com a gente hoje. Boa tarde, prazer enorme receber você aqui. Prazer é todo meu pelo convite. Imenso, muito bacana estar aqui. Poder te rever. Eu acho que eu conheci você quando você tinha 8 anos, por aí. Por aí, foi até antes do mundo da lua que a gente se conheceu. Exatamente. Né? Faz muito tempo mesmo. É um prazer mesmo saber, inclusive, que a tua carreira está indo muito bem, né? Que você está trabalhando, fazendo coisas, né? O que é meio raro, né? Porque geralmente quem conhece a criança, a gente tem alguns casos aí, depois faz uma outra coisa e depois acaba sumindo, né? Verdade. Mas eu tive a sorte de fazer bastante coisa. Eu entro em pânico, que eu vejo o Silvio Santos de vez em quando falando assim, a carreira de apresentador está acabando, porque só tem esses formatos agora de fora, tem que se adaptar ao formato. E eu falo, não, pelo amor de Deus, né? Não pode acabar a carreira de apresentador, né? Eu acho que é a base da televisão, é o apresentador, né? E ele mesmo agora acabou de completar, acho que 50 anos de programa Silvio Santos, ele falando isso é até engraçado, né? E também a gente observa, né, Leão, que muitos, quando começam quando criança, somem, mas os que ficam têm muito talento. É verdade. Espero que esteja nesse... Com certeza. Agora, você protagonizou o primeiro seriado Mundo da Lua, né? Foi o Mundo da Lua. Eu tinha de 9 para 10 anos, foi em 90. E, na verdade, o processo do Mundo da Lua começou em 89. Então, eu era uma criança ali, diante de várias outras crianças fazendo teste para entrar no Mundo da Lua. Pois é, como é que foi essa escolha para você? Assim, o que eu me recordo que eram muitas crianças. Eu lembro dos testes assim, que eram, 300 crianças disputando o papel do Lucas Silva e Silva. E eu lembro que na fase final era uma bateria de testes e na fase final ficaram somente 3. Eu acabei sendo o escolhido para viver o Lucas Silva e Silva e fazer parte daquela família, tipicamente família média, né? de classe média paulistana, e de um programa que não fazia ideia do que era o programa, na verdade, apesar de já estar trabalhando com TV naquela época, não sabia e nem tinha ideia da dimensão e do tamanho que a coisa ia tomar. Ficou, né? Até hoje está aí, né? Moderno, né? Não, e é o sonho de muitas crianças, né? Porque é maravilhoso você começar a arte, nessa arte da dramaturgia, nesse mundo lúdico, né? Eu acompanho seu trabalho, o meu sonho era estar ali naquela casa. Era o sonho eu podia transformar em meio que realidade todos aqueles sonhos de toda criança, de ser astronauta, de ser jogador de futebol, ganhar uma Copa do Mundo, sabe? Sonhos de crianças mesmo, aquele onírico que toda criança tem, que estava ali representado. E acho que você estava realizando um sonho teu, porque contracenar com Fagundes, Mira Guarnieri, né? Mas você sabe de uma coisa, Leão? Eu não sabia quem eram essas pessoas direito, porque eu sempre fui uma criança que não assistia muito TV. E aí eu meio que brincava com aqueles adultos, fingindo serem meu, sei lá, o Fagundes fingia que era meu pai, então tá bom, vou fingir que eu sou filho desse cara. Mas eu não tinha ideia. E na época o Fagundes, por exemplo, estava fazendo o Dono do Mundo. Então estava um sucesso maior ainda do que é, né? Então, ao lado de Guarnieri, Mira, tantas pessoas tão bacanas, mas hoje eu vejo como uma oportunidade única e sensacional que eu tive na minha vida de contracenar com eles. E soube aproveitar, porque também estava muito bem. Talvez até por você não ser ligado em televisão, né, você entrou naquele universo com muita verdade, né? Exatamente. Criança, é difícil você lidar com criança, ainda mais interpretar a questão de laboratório. Acho que a criança tem que ser ela mesma. É difícil você criar um personagem que seja muito distante. Só quando aparece aqueles atores e atrizes mirins de Hollywood, que são verdadeiros alienígenas, que conseguem interpretar uma coisa totalmente diferente. Mas eu era muito eu mesmo ali. Eu acho que por isso talvez o trabalho... Como é que chama aquela menininha que fazia a sua irmã? É a Maiana Blum, filha da Norma Blum. Da Norma, claro. Hoje em dia todo mundo pergunta, mas onde ela está? A última notícia que eu vi... com ela toda hora. É verdade. E eu sempre fico sabendo das pessoas assim, porque a carreira de cada um toma um rumo, né? E as pessoas encontrei a sua irmã. Calma, mas a minha irmã de verdade ou quem está falando? Não, é a sua irmã no Mundo da Lua. Que barato. Muito bom isso. E trabalhar com essas pessoas era muito bom? Sensacional. Assim, trabalhar na TV Cultura, na verdade, foi uma experiência assim, única, porque trabalhar lá naquela época, onde tinha uma premissa de, já que estamos fazendo um programa de qualidade para crianças, a gente tem que começar com essa cultura dentro da própria emissora. Então, tinha um respeito muito grande pelas crianças que estavam no projeto, respeitando o horário de estudo, alimentação e tudo mais que envolve esse universo da criança, sem fazer com que nós, que estávamos ali trabalhando, tivéssemos expostos a uma situação que, no dia a dia de um trabalho de uma televisão normal, a gente é colocado aí
uma maratona extensa de gravação. Então eles tinham esse respeito que era muito bacana. Triste, né, Luciano? Não sei se você concorda comigo, ver que esses projetos maravilhosos que aquela TV Cultura fazia naquela época, né, hoje não se repete. Quer dizer, poderiam estar criando novos programas infantis bacanas, né? Até porque eles fizeram a fama em cima disso, né? E não souberam aproveitar da coisa, ficam reprisando só, né? E eu sempre analiso assim, as pessoas me perguntam assim, quando a gente fala para você de Castelo Rá-Tim-Bum, de Mundo da Lua, você não gosta que fique passando até hoje? Aí eu falo, não. Mas as pessoas falam, mas como não? O programa é maravilhoso. Concordo, mas eu não gosto, não porque eu não gosto dos programas, eu não tenho orgulho de fazer parte, tenho muito orgulho, mas eu gostaria que tivesse pelo menos uma continuidade na qualidade daqueles programas. É por isso que eu fico triste. Em vez de ficar reprisando aqueles programas que são de 20, 25 anos atrás, por que não fazer novos programas tão bons quanto aqueles? Eles eram tão bons que até hoje são atuais, mas seria legal se fizessem novos, né? Hoje tem um na TV Cultura que eu conheci faz pouco tempo, um projeto do Karl Hamburger, inclusive, que é Pedro e Bianca, que é um projeto bem bacana. Então, se vocês tiverem a oportunidade de assistir, que é uma história bem legal, um roteiro bem legal, que me faz suspirar um pouco dessa coisa de ter esperança, que ainda vamos ter bons programas quanto aqueles. Bacana mesmo. Então tá, você estava no Mundo da Lua, depois o Castelo Rá-Tim-Bum, e em 95 você foi trabalhar numa novela no SBT. Mudou totalmente a minha vida, assim. Na verdade, eu sempre interpretei personagens. Mundo da Lua, que era um menino que fantasiava, o Castelo Rá-Tim-Bum Pedro, que viveu no castelo mágico com animais falantes, e aí eu fui para o SBT. Na verdade, por coincidência, trabalhar de novo com o Guarnieri, ele fazia uma espécie ali de um tutor do meu personagem, que era um menino de rua. Algo totalmente diferente do que eu fazia, contato com drogas, violência, que foi muito legal para a carreira, para colocar esse oposto, né? Para colocar à prova ali o ator. Depois disso, você não fez mais novelas. Por quê? Na verdade, Leão, acho que eu meio que não escolhi virar apresentador. Então foi meio que ao acaso. Eu voltei para a TV Cultura depois de um tempo para apresentar o Turma da Cultura, que era um programa jovem. E depois disso, eu só comecei a atuar em teatro e não mais em TV. Mas não foi uma escolha minha. Tanto que eu gosto bastante e hoje tem um programa na Warner, no canal a cabo, que é o Vida de Estagiário, que é um sitcom, onde eu faço atuando, que é meio que a minha volta à TV atuando. É comédia, uma coisa bem bacana, assim, que eu gosto pra caramba de fazer. Na Warner. Que canal é? É TV a cabo, né? Então cada operadora tem o seu canal, mas assim, é a minha volta atuando pra TV. As pessoas até falaram, nossa, depois de tanto tempo você está atuando. Mas não que eu não tenha feito mais novela, porque eu não quis, mas a carreira acabou me levando para o rumo da apresentação. Então, agora, como apresentador, você tem feito coisas bacanas e muito modernas, né? Assim, essa ligação, depois do Turma da Cultura, que era aquele programa jovem, eu acabei tendo uma ligação com o jovem, aquela criança que me cresceu assistindo, que hoje já é jovem, que é um adulto jovem, que estava assistindo tudo. Então, eu vi uma necessidade de trabalhar com esse público, que é algo que eu gosto bastante. Assim, continuo trabalhando com jovens adultos e jovens, e hoje eu falo de tecnologia, videogame, etc. Comecei fazendo isso na Bandeirantes, na Rede Bandeirantes de televisão, com um programa chamado G4 Brasil, que era um programa só de videogame. Isso, eu estava lá nessa época. Estava nessa época. É verdade, acho que foi a última vez que nos vimos, inclusive, faz tempo. E aí, depois disso, eu comecei a me focar nisso, trabalhar com tecnologia, com videogame na TV. Então, hoje em dia, eu apresento programas na Play TV, que é um canal que é focado nisso, que fala de música, cinema e videogame, desse mundo nerd, de tecnologia, e lá eu apresento programas para falar com esse público. Bacana, né? Agora, você tem vontade de fazer coisas na TV mais aberta, vamos dizer assim? Tenho, assim, se eu dissesse que não, eu estaria mentindo, mas depende do que fazer na TV aberta, assim, eu acho que eu tive o privilégio na minha carreira de ter feito coisas muito boas, projetos sensacionais que ficaram para a história da televisão brasileira, como Mundo da Lua, Castelo Rá-Tim-Bum, coisas que só me deram orgulho. Assim, eu nunca precisei me expor de uma maneira de trabalhar num projeto que eu não gostasse, que eu não assinasse e teria vergonha de, sabe, a TV aberta hoje, algumas vezes, dá vergonha. Exatamente. Né? Então, eu acho que para voltar para a TV aberta, somente se fosse um projeto assim que realmente eu gostasse, que tem a ver comigo, que como eu faço hoje, entendeu? Que eu tenha uma autonomia para fazer algo que eu saiba que está levando alguma coisa que não é simplesmente algo gratuito para as pessoas. Como é que você se divide como apresentador e aí como ator lá dessa série? Você tem dias para gravar? Acho que a série a gente conseguiu gravar. Quando eu estava gravando a série e apresentando ao mesmo tempo, eu ficava maluco, porque eu acordava 3h30 da manhã todos os dias, porque a gente começava a gravar às 5 da manhã a série.
Então eu saía dos estúdios da série mais ou menos umas 7 da noite, ia direto para apresentar o programa e saía umas 10. Eu tenho uma então era uma curiosidade, rotina assim maluca, absurda. Essas emissoras, por exemplo, que são internacionais, né, que estão chegando no Brasil, elas gravam aonde? São estúdios particulares, contratados? É isso? Geralmente são parcerias com produtoras brasileiras, Tá. entendeu? Geralmente acontece uma parceria aqui, então eles acabam sendo coprodutores, apesar de terem o direito total da obra. E cinema? Você nunca fez cinema? Engraçado, cinema eu fiz antes do Mundo da Lua, até assim, foi minha única e última experiência no cinema foi num filme chamado Bésame Mucho, um filme bem antigo, acho que de 87, se não me engano, onde eu era Você filho... é Cristiane Torlone? Exatamente. Eu vi esse filme. Exatamente, eu era filho da Cristiane Torlone no filme, mas uma participação assim, tanto que eu nem podia assistir o filme na época, que da minha idade não era compatível com o filme. Mas foi minha única experiência com cinema. Gostaria de fazer mais? Acho que sim, acho que sim. Eu foco muito hoje, por exemplo, se fosse para atuar e fazer algo, seja em novela, em cinema, acho que teria que ser algo que me dá prazer acima de tudo. Assim, algo que eu saiba que eu vou me divertir além de tudo e poder mostrar o que eu gosto de fazer. Porque é diferente quando você faz algo porque você gosta e quando você tem outros interesses. O cara só quer ser famoso, o cara só quer fazer por dinheiro. Sabe? Eu acho que isso faz total diferença na carreira da pessoa. E como a gente lida com os nossos trabalhos do passado. Né? Olha, você parece uma pessoa muito focada no que você faz, parece uma pessoa séria. Como é que é o seu trabalho como diretor de peças de teatro? E como é que pintou essa ideia de dirigir teatro? Porque assim, eu já dirigi algumas coisas, fiz co-direção com a Mira, inclusive fiz co-direção da nova peça do Castelo Rá-Tim-Bum, que ficou em cartaz aqui em São Paulo um tempo. Então assim, a direção também, eu acho que é engraçado isso, mas as coisas vão surgindo e quando eu vejo eu já estou fazendo, como é o caso hoje, por exemplo, eu faço a direção artística também da Play TV. Então eu cuido dos canais, dos apresentadores, não sei o que, então... Mas não foi algo que assim eu decidi... A Sabrina Parlatore está lá, não está? Não, achei que não. tá. A Sabrina acho que está no Fashion TV, se não me isso, engano, né? Isso. E assim, foi meio que ao acaso, mas é algo que eu gosto de fazer, que é essa visão do todo também. Eu gosto de estar do lado, mas também não consigo de deixar de estar na frente das câmeras. E agora o sabe, que é algo você eu está gosto. dirigindo? Agora eu não estou dirigindo nada, assim, Mas você basicamente. dirigiu recentemente? Os meus programas, na verdade, eu meio que divido a direção ali, porque eu acho que tem que ter alguém para dirigir, para olhar de fora. Eu acho isso essencial. Legal, não acho legal você apresentar e ser diretor. Eu falo sempre isso, eu adoro ser dirigido. Porque a gente, por mais que a gente entenda de televisão, goste de televisão, a gente não... Você está dentro, né? Você está dentro. Tem que ter a visão de fora de alguém. Exatamente. Né? Então, para mim, é algo que eu gosto de fazer. Até Mas difícil qual o último espetáculo que você fez? O último espetáculo que eu fiz foi Cabine do Destino, que foi um espetáculo, inclusive, premiado no prêmio Coca-Cola FENSA de melhor produção, espetáculo para jovem também, onde eu dividi a atuação com a companhia delas, que é uma companhia aqui em São Paulo de teatro, onde 7 meninas dividiam o palco comigo, temas jovens, bem legal, bem interessante. Assim. Agora, eu tenho que perguntar isso, porque eu sei que as suas fãs querem saber. Está casado, está namorando? Tô namorando há um tempinho já, são 3 anos já de namoro. Bacana. E estou super bem, super feliz. Bom, brigadíssimo. Imagina, foi obrigado bom a te vocês. rever. Eu acho que, nossa, deve ter toda uma geração aí que deve ter curtido hoje essa entrevista, falando assim, nossa senhora, a gente queria tanto saber dele, agora está aí. Que bom, obrigado pelo convite, eu que agradeço. Sucesso cada vez mais, continue sério assim, que é bacana, viu?